Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Eu sou Daniel, vamos estudar. Olá galera, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos para mais uma aula, galera. Hoje nós vamos falar um pouco aí dos verbos do indicativo, né? E também um pouco aí também do modo imperativo, né? Afirmativo. Galera, vamos entender aí, né, que a gramática não serve só a propósito discursivos, né? Nós temos aí um contexto das coisas. Vamos entender isso, né? Temos aí o nosso textinho que fala sobre as cactias, né? São as cátias, né, que são os cactos. Las cactáceas são plantas da família de las suculentas. Então, os cactos são plantas da família das suculentas. São originárias de América, pero também se encontram em África. São originárias da América, porém podem ser encontradas na África. Em seu interior contêm gran caudal de sabina, como reserva de líquido, dado que são plantas que se encontram em climas desérticos. Então, no seu interior contém grande quantidade aí, né, daquela baba, né, como reserva de líquido, né, essa boia, dado que são plantas, né, que se encontram em clima desertos, né, então é uma planta do deserto. Então elas precisam armazenar líquido dentro dela para não morrerem, né, aí no deserto. Os cactos apresentam flores atrativas, solitárias e hermafroditas. Os cactos apresentam flores atrativas, solitárias e hermafroditas. Es decir, unissexuais, né? Quer dizer, unissexuais. Seu tamanho varia segundo cada espécie. Seu tamanho varia segundo cada espécie. Assim, se pode encontrar cactos de grande tamanho, mais de 2 metros, e também pequenos, de uns poucos centímetros. Então, podemos encontrar cactos de grande tamanho, mais de 2 metros, e também pequenos, né, de poucos centímetros. Então aí, galera, nós trouxemos esse texto para explorar aí, né, o verbo no indicativo. Então vamos lá, né? Verbo ser, né? Então, las cactas, elas são. Aí no presente do indicativo. 2 vezes, né, até. Se encontram, né? Se encontram também do verbo encontrar, presente do indicativo, eles se encontram, né? Outro verbo no indicativo é o verbo conter, né? Contienen, eles contêm, né? Terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo conter na língua espanhola. Temos ali também o verbo apresentar, terceira pessoa, né, do plural do presente do indicativo do verbo apresentar, né? Apresentar. Então nós temos o verbo variar, né? Seu tamanho, o tamanho dele. Então, seu tamanho varia. Então, terceira pessoa do singular para ele, né, do tamanho de verbo variar, que é o verbo variar. Temos também, né, a terceira pessoa do plural do verbo poder, né, poder, ou seja, se poderem encontrar. Então, aí, mais um uso aí do verbo do indicativo, né. Então, aí temos a aplicação da gramática, né, os verbos conjugados no presente do indicativo, né, dentro do gênero aí, né, um texto aí do tipo descritivo, né. Então, o modo indicativo indica a maneira em que se apresentam as ações. O modo indicativo usa para expressar estas ações que ocorrem no presente, passado e no futuro, e no que o hablante sente como reais. Então, o modo indicativo ele serve para indicar, para expressar, né, as ações, os estados, ocorrem, né, podem ocorrer tanto no passado, quanto no presente, como no futuro, né? Então, geralmente aí do que o falante, né, o emissor sente como real. Diferença do modo indicativo, modo subjuntivo, que o modo indicativo informa sobre algo, já o subjuntivo não, expressa o que sentimos, né? Mas o modo do subjuntivo ele está relacionado aí à expressão do sentimento, enquanto o indicativo não, são ações concretas, né? São fatos concretos, tá? Então, dentro do modo indicativo nós temos os tempos simples, né?
E dentro, segundo a Real Academia Espanhola, nós temos o presente do indicativo, né? Como vimos no texto anterior, onde a prevalência dos verbos do presente do indicativo, que é, aí temos como exemplo o bailou, né? Eu bailo, né? Que é eu danço. Temos o pretérito definido, que é o passado indefinido, que é o eu bailei, bailei. Temos o futuro imperfeito, que é o bailarei, né? O bailarei. Temos o pretérito imperfeito, que é o bailava, né? E o condicional simples, né? Que é o bailaria. Então, esses são os verbos aí, os tempos simples no modo indicativo. Também temos os tempos compostos, né? Tempo simples, galera, que é formado apenas por um verbo, tá? Os tempos compostos são formados por dois verbos, né? Um verbo que nós chamamos de verbo auxiliar e outro verbo que é chamado, né, de principal. Geralmente aí no modo indicativo o verbo auxiliar vai ser o verbo haver, né? E o principal qualquer outro verbo. Então, segundo a Real Academia Espanhola, dentro dos tempos compostos nós temos o pretérito perfeito. E aí tem um exemplo, né? E bailado. Então, e bailado. Tem o pretérito anterior, ube bailado, né? Temos o futuro perfeito, abre bailado. Temos o pretérito pluscuamperfecto, aí tem um exemplo, había bailado. E o condicional composto, né? Habría bailado. Então aí são todos os verbos aí do modo, né? O tempo do modo indicativo. Já dentro do modo imperativo, né? Nós temos outro modo verbal, né? Os modos são o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo imperativo, né, tem como algumas atribuições, entre outras, a primeira de dar ordens. E aí temos o exemplo, né? Cala-te, quero dormir. Cala-se, né? Eu quero dormir. Então, esse cala-te, ele é um verbo no modo imperativo que eles servem para dar ordens. Segundo exemplo aqui, né? O verbo imperativo também serve para pedir favores. E aí tem aqui, né, num restaurante, por favor, ponga-me um refresco, né? Por favor, coloque um refrigerante. Aí o garçom diz, aí está, aproveite, né? Aqui está, aproveite. Então esse verbo poner, esse ponga-me, né? Você está pedindo um favor, é um imperativo, né? Porque o imperativo são ações que a gente pede para as outras pessoas fazerem, né? Então, até uma curiosidade do modo imperativo é que como ele é uma ação que você, né, indica ela, pede ou manda para os outros, né, segunda, terceira pessoa, não se conjuga modo imperativo na primeira pessoa, né? Ou seja, não existe dentro da língua, né, você dá uma ordem para você mesmo, né? Você dá ordem, você pede ou você emite ações que você quer que os outros façam para uma segunda ou terceira pessoa e não para si mesmo. É por isso que não se conjuga na primeira pessoa. Então, temos aí um exemplo de uso. Outro exemplo também, né? O verbo imperativo também serve para dar conselhos e sugestões. Aí o exemplo, né? Estudiem, porque no futuro vendrão mais pandemias e vamos a necessitar médicos, científicos, biólogos e no YouTubes e TikToks, né? Então, estudo, porque no futuro virá mais pandemias e vamos precisar de médicos, cientistas e biólogos, e não de YouTubes e TikToks, né? Aí é um conselho, né, uma reflexão, sugestão aí, né? Verbo estudiar, estude, né? Um conselho, uma dica, uma sugestão. O verbo imperativo também serve, galera, para dar instruções, né? E aí temos exemplo aqui de uma receita, né, de macarronada, né? Onde vai levar ali a panceta, lombo do porco, né, que é de chancho, sal, pimenta, pecorino parmesano, né, que é o queijo parmesão, arro, que é o alho, huevos, que é o ovo, e espaguete, que é a massa, né, o macarrão. Então, aí a instrução, né? Ponga a água com sal, arevi em uma cacerola grande, né? 1 litro por cada 100 gramas de pasta e echar os espaguetes vigilando la cocción, né? Então põe a água com sal, né, para ferver numa frigideira grande. Aí 1 litro, né, de água para cada 100 gramas de macarrão.
e deixar lá no fogo, né? Colocar quando estiver fervendo e ficar vigiando ali, né? Pastorando ali o cozimento do macarrão. Né? Aí tem uma observação. Raras vezes ele tempo coincide com ele del paquete. Ou seja, raras das vezes que o tempo coincide com o que vem no pacote, né? Geralmente vem no macarrão mesmo, vem as instruções ali do tempo de cozimento do macarrão, o modo de preparo, mas geralmente não coincide. 2. Corta a panceta em lâminas finas, né? Então corta o bacon ali, a carne do porco, o lombo, em lâminas, né? Em tiras finas. Em el ajo, traz a verlo pelado e quitado el germen, un diente por persona. Então o alho descascado, né? Ali você vai cortar, picar ele bem picadinho, né? Um dente por pessoa, ou seja, você vai fazer macarrão para 5, é 5 dentes de alho. Por último ali, né? En un sartén bien caliente, rechogar rapidamente a panceta, sem deixar de remover, né? Então, numa frigideira, né? Bem quente, né? Você vai refogar o lombo do porco ali, sem deixar, né? De remover. Luego barra o fogo, né? Barra o fogo e añadir el ajo com cuidado de que não se queime. Então baixa o fogo, coloca o alho, né? Acrescenta o alho ali com cuidado para não queimar, né? Quando estiver hecho, reservar a calor, né? Quando estiver pronto, deixar reservado lá para a parte do macarrão, né? Então, tanto ponga, corta, barre, são instruções, né? De uso. E o verbo imperativo também serve para fazer convites, né? Aí está o exemplo. Necessito alguém que mire a los ojos e me diga, vámonos de viagem, eu pago. Então, necessito alguém que olhe nos meus olhos e me diga, sinceramente, vamos viajar que eu pago. Então, aí está o convite, né? Vamos. E aí o imperativo, né, se divide aí das formas irregular, afirmativo e negativo. Temos a estrutura gramatical aí, né, do verbo imperativo, né? Como eu disse anteriormente, não se conjuga na primeira pessoa. Aí temos algumas formas irregulares, né, como o verbo dizer, o verbo fazer, o verbo ir, vir, pôr, sair, ter, vir e ser. Agora, galerinha, vamos às nossas atividades práticas, né? Temos a questão 1. Tras ler a mensagem, contexto, né? Após ler a mensagem, responda. Então, qual é a mensagem ali? Mantenha calma e aprenda espanhol. Mantenha calma e aprenda espanhol. Aí a pergunta, né? La función de los verbos que aparecen en el cartel es. Então, qual a função do verbo aqui, galerinha? O verbo é mantém, né? E aprende. Mantém e aprende. Qual a função? Persuadir, dar conselho, né? Dar conselho, ordenar, expressar desejo ou expressar hipótese. Resposta correta, dar conselho, né? Mantenha calma, aprende espanhol. Então aí, essa é a nossa resposta correta. Questão 2, da mesma maneira, né? Tem uma plaquita aqui. Na imagem acima é possível perceber que a mensagem expressa o quê? Aí tem a placa, né? Por favor, use na mascarilha. Por favor, use máscara. Então, na imagem acima é possível perceber o quê? Um pedido a nível de obrigatoriedade, um conselho, uma ordem direta ou uma sugestão? Resposta correta, um pedido a nível de obrigatoriedade, né? Uma forma conscientizadora aí. Então é isso, galerinha. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Adeus.